Então vamos para mais um vídeo e neste vídeo a gente vai falar sobre sal integral e não sal refinado. Esse sal de cozinha que nós somos acostumados a usar. Então, não é sobre esse sal que eu tô falando, tá? É sobre um sal completamente diferente, o sal integral. A importância do sal integral na nossa saúde e na dieta carnívora, por exemplo, eu vou dar os exemplos aqui para vocês e vai ficar muito claro a importância do sal integral na nossa saúde. O meu nome é Fabiane Silvério, eu sou nutricionista integrativa e sou escritora do primeiro livro sobre dieta carnívora do Brasil, e dentro do meu livro está escrito tudo sobre sal integral. Eu também falo ali uma parte onde eu destrincho esse assunto tintim por tintim para você, tá bom? Dentro do meu livro, e o link tá aqui embaixo, você vai receber com frete grátis. E se você não é inscrito no meu canal, vamos lá, se inscreva aqui, faz sua inscrição, faz seu comentário. Se você tem alguma dúvida sobre sal, sobre a dieta carnívora, se você já tem o meu livro, faz teu comentário aqui que vai ser de grande valia, vai ser um presente para mim receber teu comentário. Então vamos lá, vamos falar sobre sal integral. O sal integral, ele tem mais de 80 minerais. A importância desses minerais no nosso corpo é assim excepcional. Os minerais são a base da saúde, a base de uma boa nutrição, a base de cofatores para várias reações no nosso corpo. Então a gente começa aqui, ó. Primeiro são os minerais: ferro, zinco, selênio, magnésio, iodo. A base são os minerais. Depois dessa base vai vir o quê? As vitaminas. Aí as vitaminas são muito importantes também, mas para você ter as reações das vitaminas, as vitaminas ativas, precisa do mineral, que está aqui embaixo. Então vamos lá. Os minerais, as vitaminas, aí as enzimas, que são pH dependente, são temperatura dependente. Você sabe como que tá o pH do seu corpo? Você sabe como que é a sua temperatura? Você já tirou a tua temperatura matinal? Isso é protocolo aí nas minhas consultas. A grande maioria dos meus pacientes, eles aferem, né, a temperatura matinal para eu ter um maior entendimento aí do protocolo que eu vou aderir. E depois ali das enzimas, a gente vai falar de neurotransmissores. A gente vai ter os neurotransmissores: serotonina, adrenalina, enfim, acetilcolina, noradrenalina. Então são os neurotransmissores. Às vezes aí você está tomando ou conhece alguém tomando um antidepressivo, um ansiolítico, já está viciado no medicamento e talvez só ajustando os neurotransmissores você já não precisa de nada disso, tá bom? Então os neurotransmissores é muito importante entender. E depois lá em cima, que eu falo que é a cereja do bolo e que são gotículas, né? Porque o nosso corpo aí em média usa 9 gotas em média de hormônios. Então lá em cima vão vir os hormônios, que é muito importante, porém precisa de toda essa base que eu venho falando: minerais, vitaminas, enzimas, neurotransmissores, aí então os hormônios, tá? Mas vamos voltar aqui para os minerais. Então, o sal integral, então tem que estar escrito no pacote: sal integral. É o sal de cavalo mesmo, é o sal que está lá no pasto. Esse sal é integral. Ele é molhadinho, ele é meio cinza, ele tem um aspecto meio, mas ele é integral. Então, o que foi feito? O refino do nosso sal. O nosso sal aí de cozinha, que a gente usou por tanto tempo e muitas pessoas ainda usam por falta de conhecimento, ele é um sal refinado. Então, ele, para passar pelo refino, usa-se detergentes, usam produtos químicos que ficam ainda ali, resíduos que faz mal para nossa saúde. E o sal, para ele ser refinado, branquinho ali, todo, né, ele é pobre, ele tem só o cloreto. Saiu todos os 80 minerais no processo de refino, e ainda você tem esses detergentes que são tóxicos para nossa saúde, que tá ali. Claro que o nosso sal é iodado, tá? Porque no Brasil é obrigatório que o sal seja iodado, então tem iodo. Só que esse iodo, você não fique
pensando que ele é tudo, não. Porque o iodo, ele é volátil, então ele evapora. Ali tem um pouco de iodo, sim, mas talvez você tenha que suplementar. Eu não sei o teu quadro, precisava ver numa consulta, precisa às vezes suplementar iodo mais ainda. Mas já o iodo que tem, o pouco que tem ali no sal, mesmo refinado, já eliminou grande parte do bócio endêmico. Então nossa tireoide precisa de iodo, nossa pele precisa de iodo, nosso estômago precisa de iodo, nosso pâncreas precisa de iodo, nossas glândulas lacrimais precisam de iodo, nossas glândulas salivares precisam de iodo, nosso útero, nossos ovários, testículos, enfim, precisam de iodo. Então, também isso eu vejo na consulta, porque a minha consulta é uma consulta integrativa. Então, a gente faz todo esse mapeamento, a gente conversa para entender aonde está o ponto cego da sua causa e da sua queixa. Porque a gente tem que ir na causa, lembrando que nunca no sintoma e sempre na causa. Então, aí falando dos minerais do sal, então o sal ele tem que ser integral para que você contemple todos esses minerais. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta por falta de magnésio, não é por falta de remédio na farmácia, não. Tem que entender que a gente precisa ir na causa e não no sintoma. Então, tá com pressão alta. Por que está com pressão alta? Por que a pressão está alta agora? Se é por falta de magnésio, precisa suplementar magnésio. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem pressão alta, pode começar? Sim, ela vai sarar, ela vai curar a pressão dela, que está alta por falta de magnésio, sendo que no sal integral é rico em magnésio também. Magnésio, zinco, selênio, ferro e outros minerais ali importantes. Tá vendo? Que o que aumenta a pressão é o sal refinado. Ele é um sal pobre, então ele baixa os minerais do corpo e ele pode aumentar a pressão, sim. Uma dieta pobre em sal, uma pessoa que é orientada você tem que ter uma dieta hipossódica, né? Então, com pouco sal. É uma pessoa que provavelmente vai ter resistência à insulina, vai aumentar a insulina, a resistência à insulina. Tendo uma doença crônica com uma resistência à insulina, vai ter pressão alta. Olha lá, por falta de sal. Só que não desse sal de cozinha, sal integral, sal rico em minerais, que, por exemplo, vai ter bastante magnésio. Então, a pessoa pode ser levada a ter uma resistência à insulina por falta de minerais, por falta de sal integral. Então, é uma pessoa também que vai aumentar muito a aldosterona por falta de sal, vai aumentar muito a renina, angiotensina, vai ter esse problema em todo o trato urinário e nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele precisa de sal integral, sal com todos os minerais, porque isso pode levar, no caso, à pressão alta. Então, é o entendimento da causa e não do sintoma. Então, se eu tenho pressão alta e só vou no sintoma, eu vou lá e tomo remédio para tratar esses sintomas, porque o remédio remedia, ele não cura. A gente precisa entender o que está faltando nesse corpo que está sinalizando aí essa pressão alta, essa dor na nuca, esse mal-estar. Então, essa é uma das causas. Outra causa de uma dieta hipossódica, né? Com baixo sal na sua dieta. Sal integral. Tem que estar escrito no pacote sal integral. Não importa se ele é fino, se ele é grosso, se ele é médio. Não importa a textura. Tem que estar escrito no pacote. Não é porque o sal é grosso, ali sal de churrasco, você vai moer, vai virar sal integral. Não, tá? Mesmo o sal grosso tem que estar escrito sal integral, ok? Então, uma pessoa com uma dieta hipossódica, né, com pouco sal, pode levar a ter um corpo muito ácido, uma acidez. Então, a doença, ela gosta de um corpo ácido. A doença, ela está alojada num corpo ácido. Então, uma pessoa que faz uso do sal integral vai ter um sistema mais alcalino, alcalinizante. O sal é alcalinizante. Para você ter ideia, um bebê ele é completamente alcalino. Ele nasce alcalino. A gente vai acidificando com a idade. Um idoso ele tem um corpo mais ácido. Então, aquele cheirinho do vô, o cheirinho da avó, isso é uma oxidação, isso é uma acidez.
uma oxidação. A doença tem um cheiro, você pode ver, a doença tem um cheiro. A gente, quando tem bebê, a gente já sente aquele hálito de febre, né? Você não precisa nem a mãe, eu, por exemplo, não precisava nem colocar termômetro, eu já sabia aquele hálito de febre. Por aí vai. A doença como um todo, uma doença intestinal, uma disbiose intestinal, os problemas de saúde em geral, a pessoa tem um cheiro. Então você vai acidificando o seu corpo e tem esse cheiro. Então, uma pessoa mais ácida, mais propensão a doenças. Uma pessoa mais alcalina é uma pessoa mais saudável. Então, o sal integral, com todos os minerais, que ele seja íntegro, que seja integral, ele vai deixar o corpo mais alcalino. Então, a gente tem toda essa abrangência aí do sal. E nesse próximo vídeo, eu vou falar para você da importância do sal na dieta carnívora, tá bom? Específico para dieta carnívora. Então aqui eu falei toda a importância do sal para nossa saúde em geral, mas agora eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o sal na dieta carnívora. Comenta aqui embaixo se você já sabia, se você tem alguma dúvida e vamos pro próximo vídeo. Muito obrigada!